Boa tarde a todos, bem-vindos ao terceiro Journal Club da SBRA Rede Lara. O nosso paper de hoje, então, foi publicado na revista Gynecological Endocrinology em dezembro de 2018. Ele foi um estudo realizado pelo Instituto Dexeus em Barcelona, onde assinam o paper o professor Polisos e o professor Coroleu. E ele é um estudo em que se encontrou que a baixa progesterona sérica na véspera da transferência de embriões congelados euploides é associada com uma significativa redução da taxa de nascidos vivos. Então, como todos nós sabemos, a progesterona é um player inquestionável nas modificações endometriais necessárias para a implantação embrionária e manutenção da gestação. E nós sabemos também que existe um corpo de evidências crescentes na literatura médica que correlacionam a baixa progesterona com desfechos negativos em ciclos de reprodução assistida. Notadamente, os autores citam um estudo espanhol publicado por Labarta na Human Reproduction em 2017, onde foram incluídas pacientes receptoras de óvulos doados e a progesterona era sistematicamente dosada no dia da transferência embrionária. E as receptoras, portanto, que tinham uma progesterona menor do que 9,2, tiveram uma taxa de gravidez evolutiva de 32% contra 52% com um P significativo em relação àquelas que apresentavam um nível de progesterona acima de 9,2. Temos também uma dificuldade diária em explicar as falhas de implantação nas transferências de embriões euploides e também temos uma necessidade cotidiana na reprodução assistida hoje de entendermos melhor sobre os abortamentos que ocorrem com transferências de embriões euploides. Então, considerando todo esse background, os autores levantaram a pergunta do estudo, que era se existe uma associação entre o nível de progesterona medido na véspera da transferência embrionária de embriões euploides com os desfechos de gestação. Para responder essa questão, os autores fizeram um estudo de coorte retrospectivo. Ele se desenvolveu entre janeiro de 16 e junho de 17. Foram incluídas 210 pacientes que fizeram 244 ciclos de transferência de embriões congelados, somente embriões euploides incluídos. Então, todas as pacientes fizeram PGTA para exclusão de cromossomopatias embrionárias. Foram submetidas à estimulação ovariana controlada habitual, portanto com gonadotrofinas, e estão incluídas pacientes com protocolo longo agonista ou antagonista. O cultivo embrionário foi feito com incubadoras com o recurso do time-lapse em single-step media, né? As biópsias foram feitas nos embriões de quinto dia, nos blastocistos, como biópsia de trofectoderma habitual, e o PGTA seguiu a técnica de array CGH. Foram excluídas pacientes com anomalias uterinas conhecidas, as receptoras de óvulos doados, os embriões com algum mosaicismo e aquelas gestações que culminaram em gestação ectópica estão também fora da análise. O preparo endometrial foi feito através de um preparo que os autores citam como artificial, né, o HRT, Hormone Replacement Therapy, em que se iniciou na menstruação conforme esse desenho esquemático o valerato de estradiol, 2 mg a cada 8 horas, então 6 mg via oral por dia de valerato de estradiol. Entre o 12º e o 14º dias do ciclo, eles realizavam um ultrassom para verificação do preparo endometrial e as pacientes com endométrio então favorável iniciavam em D15 do preparo a progesterona natural micronizada, Utrogestan, por via vaginal, na dose de 200 mg de 8 em 8 horas. Então, 600 mg por dia via vaginal de progesterona natural micronizada. Na véspera da transferência de embriões congelados, ou seja, em P+4, as pacientes realizavam uma dosagem hormonal na clínica, realizavam a transferência de embriões de maneira habitual, guiada por ultrassom, e se correlacionavam os níveis de progesterona com os desfechos gestacionais posteriores. A progesterona foi sistematicamente dosada 4 a 6 horas após a última dose de Utrogestan, no final da manhã, e os autores consideraram cancelar os preparos endometriais nas situações em que o estradiol era abaixo de 75, ou a progesterona menor do que 5,
ou um endométrio fino menor do que 5 milímetros. Para um propósito, então, de análise e divulgação e expressão dos resultados, os autores eles compararam as pacientes de acordo com o nível de progesterona em quartis, né, uma análise de progesterona como variável categórica e também como variável contínua, né, a partir da mediana. Então aqui nós podemos ver os quartis de progesterona, em que o quartil 1 eram aquelas com 8,06 ou menos, quartil 2 de 8,07 a 10,64, quartil 3 de 10,65 a 13,13 e o quartil 4 acima de 13,13. Para avaliação dos desfechos entre os grupos, foi realizado o teste de Q-quadrado, que comparou então as proporções de gestação, abortamentos e nascidos vivos entre os quartis, e se fez também uma análise de regressão logística, com o objetivo de definir se a progesterona era um determinante independente dos desfechos, né? Os resultados então mostrados aqui nessa tabela são da população em estudo. As pacientes tiveram uma idade média de 38 anos, o IMC médio de 24,7, o PGTA foi indicado ou por idade avançada ou por abortamento habitual, falha de implantação ou fator masculino grave. Na véspera da transferência, o estradiol médio era 205, a progesterona 11,3 e a espessura endometrial 10,2. Algumas variáveis não se correlacionaram na regressão logística com os desfechos de gestação. São elas o IMC, a indicação do PGTA, o número de blastos transferidos, o estradiol e a espessura endometrial. Nessa figura nós podemos observar então a avaliação e a comparação entre as pacientes pertencentes ao primeiro quartil de progesterona, que estão aqui representadas em cinza escuro, contra as pacientes dos quartis 2, 3 e 4, ou seja, barras escuras, pacientes com progesterona de 8 ou menos, e as barras claras, pacientes com progesterona acima de 8. Podemos observar que em relação à taxa de gravidez não existiu diferença estatisticamente significativa, mas a evolução da gravidez sim foi muito diferente. Nós tivemos 32% de abortamento nas pacientes com progesterona até 8, contra 13% das pacientes com progesterona acima de 8. Lembrando que são aqui apenas embriões euploides, então 32% de aborto em embriões euploides me parece bastante significativo. Isso obviamente impactou a taxa de nascidos vivos, onde nós tivemos 41% de taxa de nascido vivo nas pacientes com progesterona até 8 e 59% naquelas com progesterona acima de 8, também com diferença significativa. Como uma outra forma de apresentar os resultados, aqui na tabela 1, os autores expressaram os resultados por quartis de progesterona. Nós observamos que a taxa de gravidez não apresentou diferença estatística, entretanto, a taxa de abortamento foi sim estatisticamente diferente. Se observa inclusive um efeito, né, de gradiente aqui, ou um efeito dose-resposta, em que quanto menor é a progesterona que a paciente apresentou, maior foi a taxa de abortamento, uma espécie de efeito dose-resposta. E, consequentemente, a taxa de nascidos vivos também foi progressivamente menor quanto menor o quartil de progesterona que a paciente se apresenta. Uma outra forma de avaliar proposta pelos autores foi comparar as pacientes acima e abaixo da mediana. A mediana de progesterona do estudo foi 10,64. As pacientes, portanto, tiveram uma taxa de gravidez semelhante quando comparada àquelas com até 10,6 e acima de 10,6. Entretanto, observou-se novamente que a taxa de aborto é de 26% nas pacientes com progesterona até 10,6 contra 9,5% naquelas com valores mais altos, o que culmina numa taxa de nascidos vivos de 47% contra 62%, também estatisticamente significativo. E nesse slide nós vemos o resultado da análise de regressão logística. Então, quando comparamos pacientes com progesterona até 10,64, elas têm 3,5 vezes mais abortamentos do que aquelas com acima de 10,64 e elas têm uma taxa de nascidos vivos
43% menor do que aquelas com progesterona acima de 10,64. É importante perceber que a progesterona é um fator determinante de abortamentos e nascidos vivos, independente de idade, espessura endometrial, qualidade embrionária, estradiol, score da transferência e número de blastocistos transferidos. Então, na discussão e conclusões, os autores concluem que a progesterona na véspera da transferência de embriões congeladas de embriões euploides é um forte determinante dos desfechos. Aquelas pacientes com progesterona menor que 10,64 têm um aumento significativo de abortamentos e redução de nascidos vivos num preparo endometrial artificial. Como forças apontadas pelos autores, nós temos que o uso de embriões euploides, sem dúvida nenhuma, é a maior força, porque a aneuploidia embrionária é uma das maiores causas de falha de implantação. E uma outra coisa de interesse no estudo é que a progesterona foi medida na véspera da transferência. Isso permitirá que estudos futuros proponham intervenções para otimizar a progesterona e melhorar essas perdas gestacionais. Como fraqueza, sem dúvida nenhuma, o desenho retrospectivo é a maior delas, né, em que naturalmente a qualidade dos dados é inferior no estudo retrospectivo. Ele é um estudo também puramente observacional, embora os autores tenham visto que o prognóstico era pior no grupo de progesterona baixa, não houve uma intervenção para melhorar, e o padrão endometrial, que em alguns estudos se correlaciona com a taxa de implantação, não foi avaliado, isso apontado como fraqueza pelos autores. Portanto, a partir disso, eu faço alguns questionamentos aqui para iniciar a discussão, que são dúvidas que nos ocorrem durante a leitura desse paper. Será que nós devemos dosar sistematicamente a progesterona na véspera da transfer? Será que a medida de progesterona sérica é fidedigna naquelas pacientes que usam progesterona vaginal? Será que se eu tiver uma paciente com progesterona de 10,6 ou menos, eu devo cancelar o ciclo? E se eu quiser otimizar a progesterona, como fazê-la? Incluir progesterona via oral, via subcutânea, via intramuscular? Será que eu deveria fazer um ciclo simulado, um mock cycle prévio à verdadeira transferência para ver como é o comportamento da progesterona numa dada paciente? E será que existe limite superior de progesterona a partir do qual a suplementação é maléfica? Então esses são pontos iniciais, vamos ao debate. Muito obrigado pela atenção.